The Witcher 4 deixou uma parte do pessoal em estado de alerta sobre a aparência da Ciri que talvez estivesse barangaverso demais. E embora eu não ache que a personagem tenha ficado tão ruim assim, ainda mais comparado a atrocidades feitas à protagonista de Intergalactic, enquanto víamos coisas mais chamativas, tem acontecido muitas coisas estranhas nos bastidores da CD Projekt Red que mostram que sim, infelizmente ela está envenenada. Bora conversar sobre isso, então já deixa aquele like brabo pra fortalecer, hypa o vídeo se tiver opção no seu app do YouTube e vamos pro que interessa. Embora você tenha algumas muletas na história como a condição mais mística da Ciri por sua ascendência élfica, uma coisa que os fãs mais conhecedores da lore de The Witcher apontaram é que pela própria lore daquele mundo, as mulheres não podem se tornar bruxas, Witchers, em hipótese alguma. Da mesma forma, por exemplo, que no anime Claymore somente mulheres podem se tornar as Claymore, que são equivalentes em muita coisa aos bruxos de The Witcher, onde elas passam por ritos obscuros e experiências para se tornar esses seres híbridos de monstros feitas para caçar monstros, e da mesma forma, nesse mundo, homens não podem em hipótese alguma se tornar Claymore. E se você quebra a lógica interna de uma história, ela já é por essência uma história merda. E quem mexe com a história em jogos são os roteiristas, e acontece que em julho desse ano, Mary Kinney foi tornada roteirista sênior na CD Projekt Red, e numa entrevista ao site DualShockers ela disse imbecilidades como, por exemplo, abre aspas, tem tantos desenvolvedores cholas e queremos o que os jogadores querem, criar experiências que mostrem ao jogador que estamos aqui, que somos importantes e que pertencemos aqui. Fecha aspas. Reparou que em nenhum momento o compromisso dela enquanto desenvolvedora de jogos é fazer jogos, fazer entretenimento pro público, mas só massagear o próprio ego e se mostrar pros outros? Guardem bem isso. E ela continua, abre aspas, temos que puxar todas as alavancas que temos, personagens, comunidades, suporte, mecânicas, para fazer isso acontecer, fecha aspas. E claro, como se já não fosse o bastante, ela ainda fez depois uma thread de 12 posts pra lamber o saco da Sweet Baby Inc. E conforme o tempo foi passando, os indícios de veneno da Lacrate apodrecendo o interior da CD Projekt foram ficando cada vez mais evidentes. Quando desenvolvedores de The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 começaram a deixar a empresa, com alguns deles justamente falando que o motivo principal para isso era a forma como o politicamente correto estava começando a se entranhar na empresa e matar a criatividade dos desenvolvedores e até a convivência entre eles, com aquele negócio de positividade tóxica. E é claro que também um certo país ficou bem de olho no que estava acontecendo. Mas antes disso, recentemente mais um membro da equipe que cuida do roteiro de The Witcher 4 veio a público só pra chamar os jogadores de tóxicos, esquisitos, istas, fóbicos e dizer que queria ter músculos pra bater em gamers. E não me surpreende ele querer músculos em vez de ter, já que a maioria dos lacrolas é um bando de deformados pele e osso ou gordaços com colesterol explodindo, então você aí vai treinar e não seja que nem essas aberrações que tem orgulho de destruir o próprio corpo. Virtualmente ninguém que participou de partes-chave do desenvolvimento de The Witcher 3 continuou pro The Witcher 4. Um deles inclusive foi acusado de bullying e provado inocente depois, e então se desligou da empresa. O antigo diretor de The Witcher 3 junto com o diretor de arte do jogo debandaram da CD para criar a Rebel Wolves, um novo estúdio cujo principal projeto, segundo o ex-diretor, é produzir um RPG AAA de Dark Fantasy, em outras palavras, um concorrente direto para The Witcher 4. Só que para eles conseguirem entrar de cabeça nessa ideia faltava grana e adivinha quem se prontificou a financiá-los? A mesma empresa responsável pelo sopro de ar fresco aos personagens da Marvel com Marvel Rivals, a NetEase Games da China. Não é de hoje que a China tá cheia de dedos em desenvolvedoras do ocidente usando desse terreno porco cheio de lacração para ganhar dinheiro fácil simplesmente fazendo jogos bons. E diferente do compromisso da boçal da CD Projekt de usar os games só como uma ferramenta para lacrar, na página da Rebel Wolves o Konrad Tomaskiewicz deixou bem claro onde tá o compromisso da sua desenvolvedora. Abre aspas. Decidimos criar o nosso próprio estúdio e administrá-lo nos nossos próprios termos. A equipe vem primeiro, sempre. Pessoas felizes fazem grandes jogos, jogos que os jogadores querem e merecem. Sim, simples assim. Fecha aspas. Outra parte de ex-desenvolvedores da CD Projekt criou o Blank Studio, fundada pelo ex-co-diretor de The Witcher 3 e diretor de Cyberpunk 2077, Mateusz Koenig, que também mirou em um ambiente de trabalho que prioriza essa colaboração e qualidade em vez de quantidade, com eles recebendo investimento inicial da NeoWiz, uma empresa sul-coreana, para continuar com seus trabalhos.
Cada vez mais o Oriente tendo que tomar o espaço que o Ocidente deixou vago ao escolher produzir politicagem em vez de entretenimento. E infelizmente não há mais esperança para CD Projekt Red, eles já foram infiltrados, eles já se desvirtuaram e a aparência da Ciri é na real o menor dos problemas do que pode sair de The Witcher 4. E como eu já disse antes, não basta boicotar jogo lacrola, tem que dar atenção a jogos bem feitos e a minha recomendação dessa vez é RoboQuest. O tanto que eu me viciei nesse jogo não tá escrito. RoboQuest é um roguelike FPS, ou seja, morrer e tentar muitas vezes faz parte da diversão e é inevitável. E você controla um robô que sai com uma garotinha numa aventura para lutar contra uma IA malvadona que dominou tudo, contando com mais de 80 armas diferentes, uma gameplay extremamente ágil, 5 modelos de robô diferentes, cada um com sua habilidade especial única que muda totalmente a forma que você joga. Então pode ir sem medo de ser feliz porque esse é mais um jogão sem lacração. Curte, comenta e compartilhe esse vídeo, sua participação é essencial para eu seguir com o meu trabalho aqui no canal, apoie pelo LivePix, se tornando membro, deixando um valeu, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso, e até a próxima!